Cortes do Podteca. Bom, então a gente falou bastante sobre a parte medicamentosa, né? E hoje ela está sendo usada, a gente sabe que ela já está sendo usada, mesmo com uma falta de regulamentação, né? Porque não existe ainda uma regulamentação no Brasil. E como ela, do que ela está tratando hoje? Onde está sendo a sua aplicação na área da saúde? A primeira aplicação que se tornou assim notável pela enorme eficácia dos derivados da planta foi em epilepsias refratárias, que são epilepsias que dificilmente são controladas por outros medicamentos, que dão convulsões muitas vezes inúmeras ao longo do dia. E isso começou a ser tratado com óleos de cannabis com enorme sucesso. Foi inclusive isso que eu acho que impactou muito a opinião pública brasileira, mostrando. Teve filmes como aquele Ilegal, mostraram o caso da Catiele, que era uma mãe que fez, enfim, todo tipo de esforço para trazer o produto dos Estados Unidos a um preço caríssimo. Ou então tinha que mesmo enfiar na mala meio de contrabando. E isso podendo ser obtido, assim, com um custo de produção quase nulo no próprio país. Então eu acho que tem muita razão o Chanel em apontar a importância que tem para uma questão, digamos assim, de autonomia e soberania nacional, que a gente produza no nosso território isso. O Brasil é um dos maiores países do mundo, talvez um país agrícola de maior potencial, e a gente fica importando produtos caríssimos que estão desenvolvendo empresas que já estão hoje com bilhões de dólares, enfim, a Canopy canadense, empresas americanas, israelenses ou até chinesas, né? Então a gente tem hoje uma enorme necessidade de regulamentação. Agora, para o uso médico, é urgente, como eu concordo com vocês, isso é imediato. Mas a gente também tem que entender que há um uso social, um uso chamado recreacional, que às vezes também é um pouco médico, um pouco assim para ficar calmo, para o fim do dia desestressar. E isso substitui muitas vezes o uso do álcool, que acaba sendo ou de benzodiazepínicos, ou de produtos, enfim, sedativos, ou calmantes, ou ansiolíticos, que são muito mais problemáticos, por efeitos colaterais, por risco de sobredose. Então a maconha vem sendo cada vez mais uma espécie de ansiolítico genérico que vem sendo muito útil para várias camadas da população. Nos Estados Unidos, por exemplo, a legalização se deu muito pela questão quase geriátrica, digamos assim, porque idosos que tinham todo tipo de problema, com tratamentos de câncer, com problemas, enfim, de apetite, de desânimo, e que ficaram muito bem com esse uso que a gente pode chamar compassivo, muitas vezes. Não é uma planta que vá curar muitas doenças, mas ela ameniza o sofrimento causado por muitas doenças. E veja como é que é interessante também. Vai ser uma situação um pouco esdrúxula, porque isso é preciso citar, a farmacopeia brasileira, né, através da Anvisa, retoma a monografia para estudo que está em consulta pública nos próximos 30 dias, para que essa consulta pública, estudada pela classe farmacêutica, classe médica, o que for, se ofereça contribuição e comentários, para que, incluindo na farmacopeia de novo, passa a ser, então, uma substância ou uma matéria-prima que poderá ser usado em produtos para a saúde. Então, veja a situação. Nós vamos ter um produto que a farmacopeia e a Anvisa e o Ministério da Saúde avaliza como podendo ser utilizado em produtos para a saúde. Porém, não há a produção nacional. A produção nacional, não havendo, há a produção do externo, mas quase sempre como ilícito. Bom, a não ser que haja uma decisão do STF que está em curso que permita aí uma quantia estipulada em tantas gramas e um número de plantas que pode ser produzido domesticamente por qualquer interessado. E que continua a necessidade da análise, quer dizer, a determinação e colocação de riscos. O farmacêutico faz, a disciplina de farmacologia, desde sempre, é objeto o estudo da qualidade, que não está contaminado, que não tem sujidades, que não tem micro-organismos patogênicos, e que isso hoje não é feito. É um risco de saúde pública. Claro, ao contrário, é o tipo de maconha paraguaia, né, do prensado, que é, enfim, uma das piores do mundo, com todo tipo de adulterante, Então, precisa enfrentar o problema. Todo tipo de maconha deverá ser controlado. Então, existe o Adolfo Lutz, existe a Fiocruz, existem as faculdades de farmácia, quase sempre tem controle de qualidade. E isso vai ter que ser, né? A gente teria que ter a
clareza de que é fundamental e é necessário. Sem isso, não poderia ter em qualquer situação. Inclusive, eu Então, acho que isso é no Brasil, fundamental, né? Claro, Porque claro. como é que vai vir como é que vai ser a produção e a distribuição disso? É né? estrutura, Acho que produção tem e, que pensar em toda a distribuição. cadeia. Isso parece que o professor aí tem uma experiência no Canadá. Mas eu visualizo da seguinte forma, também na Itália é um pouco menor, mas é o seguinte: produção controladíssima, né? Controlada pelo sistema de controle de segurança do país. Venda imediata em postos ou equipamentos de saúde, farmácias, né? Que seriam possíveis, vamos chamar, dispensadores da droga vegetal com assistência do médico, com receita médica. Inclusive, eu até admitiria a venda na forma de droga, que é a inflorescência. E que com a receita médica vai a um lugar onde se pode ter, que é a farmácia, faça como é que chama, o registro, como a pessoa vai ter o nome catalogado, vai assinar. Então é uma coisa relativamente assim, imediata para ter. Pode ser até importar hoje. Importa-se de boa qualidade, analisa-se, né? Segundo a farmacopeia, coloque-se no mercado através do sistema de saúde e os médicos receitam aquela forma, que pode ser o comprimido, a traja, o óleo, a melhor forma, e a pessoa pode ter à mão pelo menos isso. É O uma coisa acesso. imediata. O acesso. Esse modelo, na verdade, ele já está vigente há décadas. Em vários estados norte-americanos, inclusive no Canadá, esse acesso medicinal com receita, com extratos ou óleos que tem, inclusive, a composição em canabinoides extremamente definida, mas não só nesse modelo, também no modelo do acesso para uso adulto generalizado, exige-se que tenha uma identificação do produto. Em Amsterdã ou no Canadá, você compra uma maconha e você vai saber quanto que tem de CBD, quanto que tem de THC. Então, essa, digamos assim, esse controle de qualidade é uma das coisas indispensáveis, porque para evitar o que ocorria com o álcool na época da lei seca, né? Que as pessoas tomavam qualquer mistura, até com metanol, e sofriam terrivelmente. Agora, um último O comentário. objetivo é a saúde. Né? Claro. É o uso medicamentoso para a saúde. E a também como maconha qualquer teve. outra substância, perdão, por interromper, como qualquer outra substância que a gente compra no mercado, sei lá, arroz, feijão, você não vai comprar que não tenha lá o selinho lá de inspecionado, algumas coisas assim. Exatamente. E essa é a diferença da necessário. maconha E para também outros fármacos. e também para poder fazer frente ao mercado ilegal. Gostou deste corte? Assista no YouTube ou ouça no Spotify o episódio completo.